Vamos gravando, gravando. Minha internet hoje está horrível, toda hora está caindo. Aí eu fico saindo. A gente trocou de professor e hoje trocou de roteador na tentativa de conseguir trabalhar dentro, utilizando esses recursos, né? Sem tanto oscilar o sinal, mas está difícil de gravar hoje, ó. Roda, roda. Deixa eu interromper um Mas pouquinho. está melhor do que ontem. Tá melhor, né? Tá, com certeza. Eu acredito que seja por conta do roteador, né? Deixa eu, sei lá, aqui pedir de novo, que de repente. Já está gravando. Aqui não está Já rodando. começou agora, na hora que eu ia cancelar. É. Pronto. Boa noite, sorria. Você está sendo filmado. A partir desse momento, nós estamos sendo filmados, certo? Peço desculpa a vocês, porque eu acabei não colocando para gravar antes. Faço uma retrospectiva no finalzinho. Então, compartilhando a tela com vocês. Já aparece para vocês uma tela. Esse processo envolve. Já? Não. Ainda não? Sim. E agora? Pronto. Então, vamos lá. Então, esse processo, o processo da tecnologia da informação, envolve alguns elementos que a gente precisa conhecer. Conhecer para identificar e não colocar um no lugar do outro, certo? Então, o primeiro elemento é a coleta. E o que é a coleta? Recolher os dados que demonstram potencial para gerar informações úteis ao negócio, certo? Então, assim, entender que esse momento de coleta é um momento também de seleção, embora a seleção apareça lá embaixo, né? A gente não pode chegar colhendo tudo. Claro que depois a gente vai selecionar, vai filtrar, né? Mas o que é que de fato eu preciso de informação para poder trazer para dentro da minha empresa, certo? Dentro desse processo da tecnologia da informação. Então, eu tenho que colher dados, certo? Eu tenho que armazenar esses dados. O armazenamento é o segundo elemento, guardar os dados em bancos de dados para que eles fiquem mais seguros e centralizados. Gente, aqui eu sei que tem gente novinha. Acho que todo mundo conheceu o disquete. Quem conheceu o disquete aí? Me diga aí, quem já precisou usar um disquete? Mas nunca usei, não. Eu mesma já usei muito. O quê? Demais, hein? Minha monografia Gente, da graduação sei. está gravada no disquete. E essa fofinha aí aparecendo, coisa fofa. Linda. Minha mala Linda. Minha mala de mão. Oh, meu Deus, que mala de mão de maravilhosa qualidade essa, né? Então, gente, o que é que acontece? Aí, assim, quem viveu a era do disquete sabe o que é ter que armazenar num dispositivo como disquete, né? E aí, assim, existe até artigos, né, de resoluções que tratam de como as pessoas podem ser punidas por, de repente, não conseguir, por exemplo, tem que entregar um documento na escola que trabalha, ou entregar aquele documento aos pais e tá num disquete, e aí não consegue, e aí o que é que acontece? Pessoas, a gente corre risco de, por conta da fragilidade, né, do armazenamento desse dispositivo, a gente corre o risco de outras pessoas se aproveitarem da situação, né? Eu fiz tudo e agora não abre no disquete, né? Então, depois do disquete, aí veio o CD-ROM. Lembram do CD-ROM? Revolucionário, né? E que nós também perdíamos muito os nossos dados ali dentro. Nós não conseguíamos armazenar as coisas como tinha que armazenar. A gente tinha dificuldade de fazer a leitura quando colocava o CD-ROM. E depois disso veio o avanço devastador do pendrive, né?
E a gente muito pouco se utilizava do e-mail, né? A gente não utilizava nada a gente não tinha drives em formatos digitais. Por quê? Porque a gente também se utilizava muito pouco da internet em si. Quando a gente começou a se utilizar de ferramentas da informática, a gente utilizava muitas vezes o computador sem a internet. Quem viveu essa fase, levanta a mão. Gente, eu já dormi dentro da escola que eu trabalhei 15 anos, porque eu só podia acessar meia-noite. E a gente trabalhava com um sistema riquíssimo, né? Que era o sistema positivo, que tinha, assim, um acervo muito bom, com muitas informações, tudo legal. Eu fiz minha mãe dormir uma vez comigo e dormir outras vezes na Coragem, que era uma escola grande, para poder usar a internet. Eu fui a primeira pessoa de Caldas de João que teve internet no computador, tá bom? Palmas para mim. Então, assim, vejam que situação, né? Então, armazenar os dados, gente. Então, coletar dado. Não adianta nada se a gente não armazenar esses dados, né? Da maneira que a gente tem acesso a eles. Hoje a gente já tem diversas formas de conseguir armazenar esses arquivos, né? E a gente guardar esses documentos de maneira mais segura, certo? Olha, a gente dizendo que caiu a internet lá. Deixa eu ver se volta. Então, aqui, ó. Aí a gente vem para o processamento. O que é o processamento? Fazer uma primeira filtragem dos dados, eliminando os excessos. É aquilo que a gente falou logo lá no comecinho, né? Então, colher os dados, colher o que me interessa, né? Aí eu vou armazenar esses dados. E quando for para o momento de filtrar esses dados, eu tenho que ficar exatamente com o que me interessa, para que eu não tenha um monte de informação solta. E o que é que acontece? Aquilo que a gente falava ontem, a gente não consegue otimizar o nosso tempo. A gente fica preso. Por quê? Tudo que a gente vem trabalhando é numa perspectiva de uma gestão que consiga se estabelecer, né, num formato organizacional. Que a gente fuja da desorganização, porque a desorganização faz a gente perder tempo, a gente não consegue passar adiante. Aí, às vezes, a gente fica com aquele monte de informação. Eu costumo, às vezes, deixar o computador entupido de isso, né? Fica travando, faz a gente perder tempo. Tirando que a gente, às vezes, abre para abrir um arquivo, abre esse, porque tem o mesmo tema. Então, cuidar desses aspectos, né? Faz com que a gente tire dessa tecnologia da informação da melhor forma, certo? E aí, depois do processamento, a gente vai para a seleção, que é escolher os dados mais promissores, baseando essa escolha em critérios, né? O que é que eu preciso, para que é que eu preciso, em qual momento eu vou precisar, isso aqui eu vou precisar em tal momento, organizar em pastas, né? Ter pastas dentro do Drive, para não ficar tudo solto, certo? A comparação, relacionar os dados para obter novas informações. Às vezes você consegue material, certo? Mas aí você não compara, de repente eles têm o mesmo formato, de repente, né, tem um formato que é melhor que o outro, e que você não precisa ter todos os formatos ali dentro, porque senão você vai ficar muito desorganizado dentro desse processo da tecnologia da informação. E a distribuição, entregar os dados os dados tratados aos decisores. Quem são os decisores no caso da escola? Vocês sabem me dizer? A gestão já organizou, já colheu dados, né? Já processou, já selecionou, e agora ela já vai entregar aos decisores. Só que ela entrega com algumas alternativas, né? Ela vai lá e leva para o seu grupo. Quem é o seu grupo? Quem é que forma o grupo? A equipe da escola. Então, quando a gestão ela vai para aquela reunião, que ela vai encontrar com seus professores, com seus coordenadores, né, com sua equipe, ela já leva, gente, ela já tem que levar, sabe, uma coisa que a gente peca muito enquanto gestor, muito mesmo, muito, é a gente levar a coisa para ser decidida com a equipe. A coisa não pode ser decidida junto com a equipe. O que a equipe vai decidir é o que a gestão já entendeu como caminho A, B, C, certo? Aí você vai levar 3 alternativas e a sua equipe vai escolher. Nessa hora, eles vão ajudar você a encontrar o melhor caminho dentro dos 3 caminhos que você já viu, certo? Então, é muito importante que o diretor, o vice-diretor,
né? O pessoal que faz parte da equipe gestora, o secretário, o coordenador. É importante que essa decisão seja tomada pela gestão. As decisões, né, que vão para os decisores finais, ok? Então, a gente parar para pensar antes de cada momento, gente. Sabe aquelas situações que pegam a gente, assim... Nesse momento que a gente está agora, a gente demonstra menos. Por quê? Porque a gente não está dentro da escola física com os professores ao mesmo tempo, com o menino correndo, né? Aí não tem aquelas situações que pegam a gente a queima-roupa. Não tem a criança que ouviu o pai falando mal da escola e que repetiu na sala. A criança que caiu e se machucou, certo? Uma situação, um problema com um professor que realmente está sendo irresponsável. E a gente, na gestão, muitas vezes a gente peca, que a gente conversa com as pessoas sobre esses assuntos antes que a gente se reúna enquanto corpo gestor para tomar as decisões e quando for levar, né, para os decisores, a gente já tem o nosso parecer, ok? Isso tudo numa perspectiva de atenção. Vocês estão percebendo que a tecnologia da informação, ela está dentro da nossa gestão, como qualquer outro elemento que está para ela. Como a gente teve acesso, por exemplo, à informática e a esses outros recursos, né, a passos lentos, a gente às vezes teme muito, principalmente quem não tem o contato direto, quem não tem afinidade com. E é para ser o contrário, né? Chegou, eu vou conhecer e vou fazer o bom uso. Ok? Então, vamos lá. A distribuição e entrega de dados. Espera aí que sumiu para mim. Peraí. A entrega de dados aos decisores, a avaliação e analisar os dados para obter os insights que conduzam as informações úteis para a tomada de decisão, certo? Aí eu vou passar para o próximo slide, porque a gente vai discutir um pouquinho sobre os insights, tá certo? Aí o que é que eu quero aqui, agora nesse momento, né? Eu quero 3 voluntários que abram o microfone e falem um pouquinho sobre insights. Que tal? Quem é o primeiro? O que são os insights? Quem vai falar um pouquinho sobre os insights? Quem já ouviu falar sobre insights? São ideias? Luz. Uhum. Muito bem. Tivemos 2 contribuições já? Ou a Flávia falou 2 vezes? Falou e complementou. Foi Outra pessoa falou aí também. Foi? Quem foi? Fui eu, falei que são ideias. Uhum. Mais uma contribuição para a gente falar um pouquinho sobre os insights, gente. Os insights, eles são o que realmente incorporam a tecnologia da informação dentro da nossa gestão, dentro da nossa função, independente do que é que a gente faz, sabe? O que é que a gente desenvolve, independente. Porque, através dos insights, a gente observa que é o ser humano que domina, é o ser humano que controla, é o ser humano que determina. Não adianta ele ter um acervo tecnológico se ele não se coloca na condição de um gestor da tecnologia da informação. Não adianta. Ou ele incorpora, né? De fato, o que é que quais são as ideias que estão intimamente ligadas à tecnologia da informação? E como essas ideias estão dentro de mim? Né? Como eu estou desenvolvendo essas ideias? De que forma a minha gestão vai trazer como consequência a tecnologia da informação? Certo? Então, mais uma contribuição para a gente dar continuidade lá aos slides? Só mais umazinha. Os insights são aqueles estalos que nos dá de vez em quando, né? Aquelas ideias maravilhosas, iluminação. Isso. Chegou aquela clareza súbita, né? Que vem na mente da gente. Isso mesmo. E observem, quando a gente fala, né?
trazendo o que vocês já colocaram desde o comecinho do desafio, né? A gente entende. Olha, vejam só, quando a gente pensa na tecnologia da informação, a gente pensa numa tecnologia que ela é muito rápida, que ela é de estalo, né, gente? Ela é uma tecnologia de estalo. Às vezes o estalo nem termina e ela já está lá, né? Então, como é que eu posso me utilizar da tecnologia da informação se eu não me coloco num ser produtor de tecnologia da informação? Um ser de estalo, certo? Então, eu preciso me colocar nessa condição. Eu preciso também estar atível, porque senão eu não vou fazer o bom uso. Porque senão a tecnologia ela vai estar como um acervo para mim. E esse acervo da tecnologia ele tem que ser produzido por mim. Entenderam a diferença? Eu produzo um acervo tecnológico. Eu não tenho que ter um acervo tecnológico que veio até não. Eu construo esse acervo, porque eu utilizo os dispositivos da tecnologia para que eu construa esse acervo, certo? Então, é ter a tecnologia da informação na mão e fazer o bom uso, certo? Então, vamos lá. Os bonequinhos estão aí, né, pensando, ó, pensando. Então, insights é um substantivo com origem no idioma inglês e que significa compreensão súbita de alguma coisa ou determinada situação. Os insights também estão relacionados a uma capacidade de discernimento. Pode ser descrito como uma espécie de epifania, certo? Nada mais, nada menos do que o que vocês já trouxeram, né? Então, vamos lá. Aí a gente tem uma ilustraçãozinha aqui, bobinha, só pra gente rir, tá bom? Em gibis e desenhos animados, uma lâmpada se acende sobre a cabeça de um personagem, demonstrando que ele teve uma grande ideia. De forma bastante lúdica, essa é uma definição bastante interessante dos insights, que é quando um pensamento surge e se encaixa com outro, trazendo solução ou entendimento para uma questão, certo? Embora seja uma ilustração bem infantil, né? Bem simples, ela fica clara e ela fica concreta, né? Quando a gente olha para aquela imagem, para aquele desenho, para aquela linguagem não verbal dos quadrinhos, né? Que a gente vê a lâmpadazinha, a gente já sabe que ele teve uma ideia. Então, um insight de modo bem infantil, simples de ser entendido, é essa lâmpadazinha, é esse estalo, é essa luz que vocês já trouxeram. Mas, ao contrário do que as animações sugerem, os insights não aparecem feito mágica. É preciso haver um trabalho constante de busca por conhecimento, interesse em saber mais a respeito das coisas, entre outras técnicas, né? Então, a gente vai perpassar por alguns subsídios importantes para que a gente desenvolva os insights. Certo? Então, tudo que a gente caminha é para chegar numa coisa chamada conhecimento. Embora a tecnologia seja a tecnologia da informação, o foco não é a informação, certo? E a gente tem hoje, gente, uma geração de informação. Por quê? Porque se vocês observarem, como a gente já disse, a tecnologia da informação, ela é do estalo. E ela é do estalo em tudo, ela é do estalo na escrita. Como escrevemos você nas conversas através das redes sociais? VC, para ser bem rápido, né? Como escrevemos também? Como escrevemos outras e outras palavras para ser rápido, para conseguir ter uma linguagem zap, né? Então, tudo isso aí, gente, é só a ilustração do que de fato acontece dentro das cabeças das gerações que nós estamos ajudando. Então, assim, toda a leitura deles precisa ser zap. Hoje, a maior dificuldade é um menino pegar um livro em 3D, que ele segure com as mãozinhas dele e leia. Não é verdade? Muito raro. E aí não vai adiantar a gente entrar numa guerra com um menino que ele nasceu numa geração zap. E Samitiba já dizia nos anos de 1998, quando ele escreveu Quem Ama Educa, ele já dizia geração zap, certo? Então, é uma geração zap.
Não adianta a gente bater de frente. Aí, veja só, a gente pega a resolução que diz que a gente tem que ter um acervo bibliográfico enorme, né? Com não sei quantos e não sei quantos e não sei quantos livros. E aí, o que é que acontece? Para qual uso mesmo? Qual a função mesmo? Mas hoje a gente já tem bibliotecas digitais. Com isso, eu não estou dizendo que não temos que ter as nossas bibliotecas e não temos que estimular os nossos alunos a lerem um livro que ele segure com a mãozinha dele. Mas o que a gente não pode é descontextualizar esse menino. A gente não pode tirar ele de um contexto que é dele. Ele não nasceu com o mouse na mão. A minha filha de 27 anos, eu nunca esqueço que ela, no que a gente chama hoje de G3, né? A gente chama de G3, crianças de 3 anos, o livro dela, que me custou os olhos da cara, e eu nunca vou esquecer daquele livro, claro. A primeira página tinha um mouse. A primeira página do livro tinha um mouse, era o desenho de um mouse que imitava um ratinho mesmo. Tinha um ratinho de verdade e um mouse do lado. Eu nunca esqueci dessa cena. Eu disse, meu Deus, e agora que aqui em casa nem tem computador? Como é que essa menina vai aprender direito o que é mouse se aqui em casa nem tem computador? Foi uma preocupação que eu tive naquele momento. Então, ela nasceu com o mouse na mão, mas a Sara, ela não nasceu com o mouse na mão. Ela nasceu numa era do touchscreen. Não é? Essa semana ela estava mexendo na televisão como se quisesse fazer tudo no toque. Estão entendendo? Então, veja, olha, fofinha. Estão entendendo como é complicado para uma criança que ela utiliza o touchscreen o tempo todo, ela tocou e o negócio acontece, ela tem que folhear um livro, ela marcar o livro com um marcador que ela tem que estampar, que ela tem que usar a tinta, certo? Sendo que ela tem um marcador digital dentro das bibliotecas digitais. Então, assim, como a gente fazer o bom uso disso tudo que está dentro do contexto dele, sem desmerecer o outro? Eu vou ter a minha biblioteca, e eu vou ter o meu momento de ir à biblioteca, eu vou ter como falar quase, gente, com um histórico museu. E a gente precisa aceitar essa realidade, certo? A gente não faz uma visita a um museu. Qual a funcionalidade do museu? É entender que aquilo ali fez história em determinado momento. O nosso livro escrito, igual eu fui até um dia desses, eu tinha tanto CD dentro de casa, gente, tanto CD, e eu era apegada aos meus CDs, porque eles eram todos originais. E para mim foi dificílimo abrir mão deles, né? Sendo que eu toco, eu já tenho toda a carreira da Marisa Monte aqui em 2 minutos aqui no computador, enquanto eu tinha quantos CDs para poder ouvir todas as músicas dela na época, né? Então, assim, ou a gente internaliza o que de fato é a tecnologia da informação para fazer o bom uso. Isso, quando eu falo da sala de aula, isso perpassa também agora pela nossa secretaria. Como anda a nossa secretaria? Como os nossos dados estão sendo registrados, certo? Processados, como a gente coleta os dados para organizar esses sistemas. Hoje, a gente foi colocado, né? Eu não sei se vocês já ouviram uma história, uma lenda boba, mas que me fazia refletir a vida inteira sobre um homem que passou 100 anos de coma. Vocês já ouviram essa história? Um homem que passou 100 anos de coma. Aí ele saiu do coma e ele foi andar na cidade. E ele ficou perdido, gente, porque 100 anos, né, do século XIX para o século XX, pelo amor de Deus, né, do século XX para o século XXI, não se encontra mesmo. Aí o homem foi em todos os lugares e ele não conseguiu se identificar. Não conseguiu. Mas aí o homem chegou na escola. E quando ele chegou na escola, ele se achou. Porque ele encontrou tudo do mesmo jeitinho, as cadeirinhas do mesmo jeitinho, o professor do mesmo jeitinho, com a lousa do mesmo jeitinho. Ou seja, a educação, né, só para refletir, né, ela não mudou, vamos pensar. E aí, o que foi que aconteceu? Veio um momento drástico de história, né, um momento onde fomos acometidos por uma pandemia, que nunca vivemos uma pandemia, né. Então, pela primeira vez, a nossa história, essa história da nossa geração, a gente está vivendo uma pandemia terrível, um negócio invisível. E a sala de aula, de repente, ela sai daquela formatação. E ela vem para uma formatação digital, onde a gente desconhece suas funcionalidades, né?
E o que é bom nisso tudo? O bom nisso tudo é que a educação conseguiu algo bem grande. A gente conseguiu dar aula sim, a gente está conseguindo, mesmo com nossas dificuldades, com as dificuldades financeiras, por conta das nossas perdas na educação infantil, dos descontos que precisamos flexionar para manter alguns alunos, nós é que sabemos, não é? Bem a dificuldade que temos vivido. Mas a melhor parte, vamos olhar para a melhor parte. Lembra de ontem? Nós, gestores, não podemos olhar para o problema e dizer que é só um problema. Não existe um problema que ele, além de não ter solução, ele não traga algum bem para aquela instituição amadurece. E do nosso sentido, trouxe crescimento. Imagine que hoje aqui nós temos representantes de 3 NPEs, gente, espalhados entre semiárido, sisal e região metropolitana. Certo? Então, estamos todos conectados e aprendendo. E os nossos alunos estão aprendendo? E por que não dizer que estão sim? Nós temos alunos que têm aprendido muito, até mais. O meu filho mais velho se relaciona melhor com isso aqui. Sente saudade dos colegas, mas adora estudar por isso aqui, certo? Então, não é que a gente queira que não retorne o presencial, mas olha o tamanho do ganho. E como estão sendo os nossos boletins? Como estão sendo os nossos registros de aulas? O que foi que a gente trouxe para a nossa prática, né, para a nossa gestão, que veio através da pandemia, aumentou ao nosso conhecimento. Certo? Vamos lá. A mente humana processa diariamente milhões de pensamentos. Imagine que cada um deles é uma peça de quebra-cabeça. Eles ficam passeando até que o encaixe aconteça. 2 ou mais ideias se conectam, trazendo respostas sobre determinada questão. Isso é um insight, uma combinação de pensamento. É o que a gente volta e reflete, né? Não é só não é de qualquer jeito. É um estalo, mas é um estalo porque você provocou esse estalo, né? Um insight vem assim, ó. Eu tô aqui e do nada, ele vem. Não é assim, ele envolve a um insight a busca, certo? Eu preciso de uma ideia, eu preciso de uma ideia para resolver um problema, para resolver uma situação, para organizar um evento, para organizar a minha diretoria. Isso não está legal aqui, eu preciso de um insight. Então, se utilizar da tecnologia da informação é, em essência, conseguir se programar para ter insights, para pensar rápido, para estar tete a tete com a tecnologia da informação. Certo? Então, vamos lá. Benefícios dos insights. Desenvolver a habilidade de ter insights é bastante positivo por muitos aspectos, que incluem tanto situações da vida pessoal, é muito interessante a gente ter insights para resolver os nossos problemas da vida pessoal, né? Principalmente até porque se a gente não consegue se resolver bem, a gente não vai conseguir produzir bem na nossa empresa, quanto ao profissional. Treinar sua mente para que ela trabalhe a seu favor e aprenda a selecionar pequenas ideias para transformar em invenções e soluções para problemas é incrível. Então, observem a frase, treinar a mente. Treinar a mente para ter insights. É você não permitir que a sua mente fique vazia, gente. Com isso, eu não estou dizendo que você não tem que descansar. Inclusive, a gente vai chegar em 10 passos que a gente vai estar vendo ainda essa noite, que fala sobre descanso. Mas sim a condição de se utilizar dessa tecnologia da informação de maneira que você acompanhe o raciocínio dela, de maneira que você se proponha a ter insights, a ter pensamentos rápidos, a ter estalos, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Alguns benefícios dos insights. Então, vamos agora para os benefícios, tá bom? Se vocês quiserem anotar algumas informações que ficam assim no ar, é interessante, né? Das falas, mas esse material, ele vai ficar todo disponível para vocês, tá bom? Então, facilidade para observar situações sob pontos de vista diferentes. Isso é muito importante. Imagine que você tem um problema e você só olha para esse problema como uma ótica. Fica difícil, não fica?
Porque você não vai conseguir olhar para ele e ver que em volta dele existem soluções, certo? Você vai olhar apenas por uma ótica. Então, desenvolver insights ajuda a você conseguir enxergar, né, sob pontos de vista diferentes. Ter ideias de forma inesperada, muitas vezes, quando está realizando outra atividade sem relação com os insights. Isso aqui acontece, você exercita muito insight. Quando você exercita muito o seu pensamento, quanto mais você exercita, né, mais você produz insights. Então, assim, se você exercita, uma hora você vai estar lá lavando o prato e vai vir aquela ideia. Mas não é do nada, sabe? Você já está lá preocupado, por exemplo, estou vivendo um momento de pandemia, gente. Eita, meu Deus, tá difícil. Tá difícil porque a gente perdeu a educação infantil quase toda. E o que é que eu faço para recuperar alguns desses alunos da educação infantil? Eu tenho que ter uma estratégia. Mas aí você bota lá num canto, né? Você vai lavar os pratos. Só que a sua mente, ela já está acostumada. Ela já está exercitando ali. E você está lá lavando os pratos e tem um insight. Eita, tive uma ideia. Vou fazer um projeto X e nesse projeto X eu vou envolver a comunidade de pais, vou fazer uma amostra gratuita desse projeto e aí vou dar um desconto de X%, porque é melhor receber X% do que perder todos esses alunos, até porque um dia a pandemia passa e a gente precisa estar com eles, né? Então, é mais ou menos por essa linha, certo? Quanto mais a mente é exercitada, mais insights se tem. Exercitar a criatividade através da busca de soluções para problema, aumento da percepção em relação aos detalhes que muitos deixam passar despercebidos. Tem coisas que você percebe mais que os outros, porque a sua mente está preparada para. A sua mente está preparada para enxergar alguns detalhes que outras pessoas deixam passar despercebido. Então, quanto mais você exercita a sua mente, quanto mais você se programa para ter insights, mais a sua visão vai ser mais ampla. E enxergar, certo? A cada novo insight, irá se conhecer melhor e identificar os gatilhos que se geram. Ok? Aí aqui a gente tem 10 dicas para ter insights e para encontrar soluções e inovar, certo? Vamos lá para essas dicas? Pronto. Dica número 1, a gente vai trabalhar com 10 dicas hoje, certo? Eu selecionei 10 dicas que podem ajudar a gente a lidar melhor com a tecnologia da informação. Por que a gente parou nos insights? Porque os insights que incorporam, os que deixam de fato a gente semelhante, que faz a gente pensar parecido com o que a tecnologia da informação pensa, certo? Então, vamos lá para os 10 dicas, na verdade, 10 dicas que vão nos ajudar a ter insights. Olha que legal. Adote o hábito de observar o mundo ao seu redor. Sabe, você entra no carro e aí você vai, ou pega a sua bicicleta e você vai pela rua ou sua moto, ou você vai andando mesmo e você não observa nada. E todo dia você faz o mesmo percurso e você não vê nada demais. Por quê? Porque é só o caminho da sua casa para o seu trabalho, vamos pensar. Então, adotar o hábito de observar o mundo ao seu redor. O que é que está de diferente? Quais são os elementos novos que aparecem ali? Se os insights surgem através de junção de pensamentos, conscientes e inconscientes, para tê-los com mais frequência, é preciso construir uma bagagem de informação. E a observação é uma ótima maneira de fazer isso. Quanto mais observar, conhecer profundamente a sua casa, seu ambiente de trabalho, os objetos que compõem, melhor saberá utilizá-los para boas práticas, boas ideias. Certo? Segunda dica, experimente outras maneiras de realizar atividades no seu dia a dia. Eu sou bastante resistente a isso. Estou mudando. Eu estou mudando bastante, certo? Então, observe que a gente tem uma facilidade de transformar robozinho. Todo dia fazer as coisas do mesmo jeito, certo? Eu acordo, aperto o botão do book para ele ligando enquanto eu boto a água do café no fogo, enquanto eu boto a batata, certo? Então, fazer diferente é uma forma de você também desenvolver. Por quê?
Quando uma pessoa realiza todos os dias as mesmas atividades da mesma maneira, a mente se acomoda e não tem ideias inovadoras. Portanto, para evitar entrar, deixa eu tirar aqui essa partezinha que eu peguei de lá esse material tá lá só um minutinho. Tá lá na plataforma para vocês, aí por isso que entrou meu nome. Portanto, para evitar um ciclo de repetição e automatismo, que é aquilo que eu já coloquei, a gente já vai automaticamente fazendo as coisas, né? É interessante começar a experimentar outras maneiras de realizar as tarefas, tanto em casa como no trabalho, certo? Então, como eu vou me organizar para realizar essas tarefas em casa? De que forma eu posso incrementar para que não seja sempre da mesma forma, para que eu possa inovar? Então, modificar essas práticas, essa forma, né, de fazer todo dia do mesmo jeito, ajuda a nossa mente a ter que pensar em outras formas de fazer, certo? Ajuda a nossa mente a entender que eu posso até estender uma roupa no varal de outra forma, porque aquela já está cansativa, porque aquela ali me dá mais trabalho. Deixa eu ver qual é a forma melhor agora de fazer isso aqui. Deixa eu ver qual é a melhor forma de arrumar aqui esses móveis para adiantar. Deixa eu ver, e no meu trabalho, qual é a melhor forma hoje? E ir modificando para que a sua mente não se acomode. Vocês sabem que desenvolver insights ajuda também a diminuir, né, a sua tendência a desenvolver Alzheimer, né? Principalmente para aquelas pessoas que já têm casos na família. As minhas 2 avós morreram de Alzheimer, eu morro de medo. Quando eu começo a esquecer qualquer coisa, eu já fico doida. Então, assim, quanto mais você trabalha a sua mente, certo? Mas você aumenta o seu potencial de memória, e quanto mais você trabalha a sua mente, mais a sua mente ela fica mais potencializada. É algo que quanto mais você gasta, mais ela cresce, mais ela se movimenta, certo? Então, vamos lá. Esse material, gente, ó, essas 10 dicas estão lá no material de leitura. Tanto é que aqui já apareceu o meu nome, que é como tá no rodapé de lá. Eu só fiz resumir para a gente não... Porque aí é grande, né? Então, quando tiver um insight, olha que legal, olha que interessante essa dica, ó. Analise como pode colocá-lo em prática, né? Porque a gente não vai ter um insight e já colocar em prática. Então, tem que analisar para ver se realmente há possibilidade de colocar em prática, né? Dentro do nosso grau de maturidade, a gente vai pesar isso aí. Ter insights é realmente ótimo, mas ele só ganha valor quando é colocado em prática. Então, o conceito de eureka, vocês sabem o que é a eureka? Já ouviram falar na eureka? Já? Não. Não. Alguém já? Já. Já? Fala aí, então, Prolo. Fala um pouquinho. Ele é um site. Assim, tem no YouTube, tem no Instagram. Se for o que eu assisti. E sempre tem curiosidades, assim, relacionadas a mundo, científica. Sempre eles estão atualizando. E também tem um Eureka relacionado a psicologia. Da filosofia, né? Isso. A primeira vez que esse termo foi dito pelo matemático, filósofo grego, né, Arquimedes. Foi quando ele recebeu, na verdade, um desafio do rei, né? O rei queria saber qual volume de ouro tinha na coroa dele, né? E aí Arquimedes teve a ideia de colocar a coroa dentro da água. Então, quando ele colocou a coroa na água, pelo volume da densidade da água, ele conseguiu medir o volume do ouro da coroa. E aí ele ficou tão eufórico que ele saiu gritando nas ruas: Eureka, Eureka, eu consegui, certo? Então, segundo os historiadores, ele saiu nu, porque ele fez essa experiência dentro de uma banheira de água.
cheia de água. Ele estava tomando banho e colocou a bendita da coroa lá, né? Se ele saiu no vestido, a gente não sabe, mas o importante é que ele teve um insight, né? Uma eureka. Então, quando a gente tem esse momento, olha que dica santíssima, né? Pense no que pode fazer para transformar em realidade. Porque muitas vezes a gente não tem ideia do quanto a gente desperdiça de insight. A gente poderia ter uma vida bem mais ampla, tanto na nossa vida pessoal, né, no aspecto pessoal, como profissional. Então, principalmente a gente numa condição de gestor, né, a gente deve atiçar, a gente deve estimular a mente a ter os insights e a gente produzir eurecas. Então, vejam só, isso é tanto para algo relacionado a uma receita que está preparando na cozinha. Já pensou, a gente às vezes frita o ovo todo dia do mesmo jeito, faz o arroz todo dia do mesmo jeito. Já pensou naquela coisa que você pode fazer que pode ficar melhor? Isso tudo ajuda a nossa mente a entender, né? Porque por mais que a gente diga, é o exercício da mente que vai fazer entender que ela é uma máquina potente, que ela pode criar e recriar o nosso modo de vida, certo? Que está trabalhando na cozinha com um projeto de trabalho. Não importa a relevância que pensou, e sim o fato de ter pensado. Então, se eu pensei, eu devo parar e refletir sobre esse meu pensamento. Aqui na terceira dica, quando tiver um insight, analise como pode colocá-lo em prática. Tem insights realmente ótimo, tem valor, esse a gente já foi. Peraí. Pronto, esse aqui. Adote o hábito de pesquisar sobre assuntos diversos. A gente tem a facilidade de só pesquisar sobre o que a gente gosta. É ou não é? Quem pesquisa sobre o que não gosta? Diga aí, para eu bater palmas. Só quando o que a gente gosta ou o que a gente faz tem uma necessidade, não é não? Eu estou na graduação agora em recursos humanos, que eu estou amando, né? Inclusive, estou com um monte de coisa atrasada. Até lá, semana que vem, eu vou dar uma carreirinha para eu dar conta das minhas coisas. Mas tem agora que eu não gosto, porque são direitos que, na verdade, assim, não me chama muita atenção, sabe? E aí eu fico naquela resistência de ler outros materiais, eu fico ali só no que está lá no portal, sabe? Porque a gente tem essa tendência. O que a gente tem que fazer? Se esforçar, né? Para poder fazer outras leituras. Uma das sites também. Você, adotar hábitos de pesquisa sobre assuntos diversos, curiosidade, a habilidade de ter insights andam juntas. Porque quanto mais interesse tiver em busca de novos conhecimentos, maiores são as chances de ter boas ideias. Portanto, sempre que tiver uma dúvida, em vez de perguntar a alguém, vá você mesmo buscar resposta. A internet é uma ferramenta fantástica para isso. O que a gente precisa é fazer o que a gente leu lá no começo, né? Quando a gente vai para a internet, a gente não pode ir buscar a informação. Piorou o conhecimento. O conhecimento é produzido pelo homem, gente. É você que produz. Você não encontra conhecimento na internet, não. Na internet você encontra dados e, no máximo, informações, certo? Mas lá, com essa bagagem, com os dados e as informações, você vai fazer o quê? Produzir conhecimento. Então, nesse momento, você colhe dados, você seleciona esses dados, você faz o processamento desses dados e você armazena esses dados. Seja no seu dispositivo digital ou seja no seu dispositivo fenomenal, né? Que é o nosso cérebro. Então vamos lá. Saiba a hora de parar e descansar. Lembra que eu falei lá no comecinho? Deixa eu colocar um pontinho aqui que ficou faltando. Seu? Muitas vezes os insights sobre determinado assunto surgem quando você nem está mais focado nele. É o momento do descanso, né? É aquela parada obrigatória que a gente precisa. Às vezes a mente está tão cheia, né? Por mais que a gente... Porque se a gente vivesse só de insights,
seria maravilhoso. Mas entre os insights e a nossa realidade, existem os problemas, existem as situações emergenciais, existem os nossos outros afazeres. E isso leva o seu corpo a necessitar de quê? De descanso, e a sua mente também. E, de repente, quando você já está lá bem descansado, o insight surge. Então, quando estiver buscando uma ideia sobre algo específico, evite se forçar a pensar naquilo horas a fio, se dê um tempo para descansar. É uma dica importante essa do descanso, que eu preciso adotar mais. Olha, gente, essa é imprescindível. Essa é imprescindível aqui, essa dica. Quem tem uma agendinha velha que gosta de anotar as coisas? Se eu não tiver, eu fico doida. Tem que anotar tudo. Hoje, a gente já tem aplicativos. Eu crio minha ideia. Eu tenho aqui no WhatsApp, eu tenho um grupo falso, onde eu jogo tudo lá dentro também. Eu corro e jogo lá dentro. Vocês criam também, né? Né, Lu? E já existem aplicativos que são agendas digitais que você corre lá e bota rapidinho. Não importa o formato. O importante não é o dispositivo, como eu já disse, é como você usa. Seja um dispositivo tecnológico, digital, ou esse dispositivo aqui. Usou, anota, para não perder o insight. Então, olha lá, anote as ideias que surgem em sua mente. Mantenha um bloco contínuo, viu? Manter um bloco de anotações sempre à mão ou usar um aplicativo no celular com esta função é algo bastante interessante a se fazer. Assim, poderá anotar as ideias que surgem em momentos inusitados. Tá tomando banho, já pensou? Como antes de dormir, logo após acordar, durante o banho. Às vezes o insight não vem pronto. E o fato de anotá-lo permite que tenha mais clareza em relação a ele e o aperfeiçoe, certo? Então, anotar, gente, sempre muito importante mesmo. Vamos lá. Estamos na 7ª dica, certo? Experimente coisas novas. Se lembra da dica número 2, de experimentar formas diferentes de realizar suas atividades cotidianas? Aqui a ideia segue essa mesma linha, mas é voltada totalmente para o novo. Se costuma sempre seguir pelo mesmo caminho para ir ao trabalho, ir ao mesmo restaurante, assistir aos mesmos estilos de filme, comece a se voltar mais para o desconhecido. Sair da zona de conforto é um ótimo estimulante mental. A gente falou lá no comecinho sobre isso, uma dica imprescindível. E a gente acostuma, a gente só anda pelo caminho. Vocês já observaram como o ser humano é? Quem é que gosta de andar por caminhos diferentes quando vai fazer coisas cotidianas? Eu não estou falando de um passeio, não. Eu sou tão terrível para isso, eu tenho tentado tanto mudar, que até quando eu viajo, gente, eu quero fazer as mesmas coisas, para matar a saudade, a nostalgia terrível de fazer a mesma coisa, de ir aos mesmos lugares. E isso não é bom, certo? É interessante que a gente trace novos caminhos, que a gente distante a nossa mente para a novidade daquele outro caminho. Ok? Eu estou fazendo esse exercício há uns 2 anos, de tentar fazer essas coisas desse jeito. Posso dizer a vocês que traz efeito, surte muito efeito e ajuda demais a gente a desenvolver os insights. Então, vamos lá. O 8º, a ideia der errado, adapte. Nem sempre seus insights trarão ideias incríveis com soluções perfeitas para os seus problemas. Contudo, sempre é possível adaptar. Por mais que uma ideia não tenha sido tão eficaz, ela pode servir para outra situação ou outra maneira. Aqui, mais uma vez, entra a dica do bloco de notas, né? Manter um registro bom para organizar as ideias, evita que se esqueça delas. A 9ª dica: consuma conteúdos que estimulem a sua criatividade. Por conta da internet e das redes sociais, consumimos uma quantidade muito grande de informações todos os dias, o que também contribui a ter insights com mais frequência. Por outro lado, para que isso ocorra mais vezes, é importante sabermos escolher o tipo de conteúdo consumido. Dê preferência para filmes, séries, livros, revistas e até perfis de redes sociais que te façam pensar
e estimulem sua criatividade. Então, assim, lá no comecinho a gente já vê no primeiro slide, né, que a tecnologia da informação, ela tem uma relação muito forte com a transformação, né, com a novidade, com a criatividade. Se vocês observarem, tudo no mundo digital, ele é bastante versátil, né? Observem quantas vezes vocês já viram o WhatsApp mudar a formatação de quando a gente começou a usar as suas funcionalidades. Já pensaram em quantas vezes? Quantas vezes a gente abre o Instagram e a gente não consegue fazer as vezes mais como a gente fez ontem? Mas a nossa ata de resultado final, a gente quer fazer a vida toda do mesmo jeito. É ou não é? O nosso dia de classe, a gente quer fazer do mesmo jeito, a vida toda. E como é que a gente incorpora uma tecnologia da informação se a gente não utiliza a nossa tecnologia da informação? Se a tecnologia da informação, ela não nasce e desabrocha de dentro da gente, a gente vai ficar como se a gente tivesse, gente, com dois mundos aqui do lado de fora. É aquela coisa, o acervo para a gente chegar e usar, sabe? Ele está ali para a gente, não é assim. Certo? Não é assim. A gente vai estar ali para a gente usar e transformar ele, e produzir ele, tá certo? Então, aqui, ó, a 10ª e última dica: não se julgue ou se limite, voltando um pouco para os aspectos emocionais e comportamentais. É fundamental que evite se julgar ou se limitar. Se fizer isso, pode causar bloqueios internos que impedirão a sua mente de fluir e, consequentemente, o surgimento dos insights. Não se julgue, não se compare, não tenha vergonha das suas ideias. Se não foi tão boa assim, outra melhor irá surgir, desde que você não se limite. É aquilo, né? Assim, a gente corre muito desse risco, né? Bom, estamos aqui entre adultos, todos nós estamos aqui para aprender, estamos aqui buscando aprender mais um pouquinho. E quando eu paro e peço para vocês me ajudarem, não vem o receio. Todo mundo tem aquele friozinho na barriga. É o medo de errar. O que é isso? Limitar, né? Lu ultrapassou a barreira desse limite na estante. Ficou nervosa. Não foi a Lu que eu vi que ficou. Mas ela ultrapassou a barreira. É importante a gente entender que a nossa opinião, não vou dizer, por exemplo, eu não sei de nada sobre mouse e a pergunta é sobre mouse, né? Alguma coisa eu vou saber, mas não me sinto lá conhecedora de nada, nenhuma parte, então eu não tenho nenhuma contribuição. Mas se eu sei alguma coisa sobre mouse, eu vou levar a minha contribuição. Eu vou estimular a minha mente a trazer as informações que eu tenho sobre mouse e eu vou trazer essas informações. Se elas não forem tão pertinentes, eu posso estudar mais, me aprofundar mais e conhecer mais sobre aquilo. E que tenha esse sentimento de autoestima, né, que reflete esses conhecimentos que estão dentro da gente, certo? Então, o cuidado com as questões socioemocionais, né, ele é fundamental para que a gente consiga produzir insights, tá bom? Então, ó, a gestão da tecnologia da informação aplica uma série de modelos, de metodologias, processos, técnicas e ferramentas que vão ajudar a organização a alcançar seus objetivos estratégicos por meio de tecnologia da informação. Portanto, ela vai além da informática. É tudo que a gente já discutiu aqui, certo? Agora a gente vai estar fechando ideias, ok? Então, está muito além da informática, está muito além de um acervo tecnológico ao nosso dispor, está muito além. Ele envolve pessoas, gente, que é o principal, certo? E ele envolve processos tecnológicos. Então, eu tenho a informática para usar, né? Eu sou pessoa, estou envolvida nesse processo da tecnologia. Eu preciso me colocar para, né? Pessoas fazem o quê dentro de um processo de gestão da tecnologia da informação? Participam do processo no tratamento das informações. Os processos estruturam a tecnologia da informação e a organização. E a tecnologia, isso que a gente chama, que a gente acha que é o máximo, isso aqui, ele é só isso aqui, dar suporte aos processos, certo? Então, entenderam a inversão de valores que há em relação à tecnologia da informação? Perceberam aí?
a gente vê como principal, lembra da minha angústia lá no livro da que tinha um mouse e eu lembrei que eu não tinha um computador, certo? Mas o computador, ele apenas suporte tecnológico, dá suporte para que os processos ocorram, tá bom? Então, ó, o que é que envolve a gestão da tecnologia da informação? Processos, pessoas e tecnologia. É a gente pensar que são 3 áreas que sustentam a tecnologia da informação: processos, pessoas e tecnologia, ok? A tecnologia da informação é considerada hoje um dos 6 principais ativos das organizações. Para isso, a sua gestão é tão importante. Se antes os recursos da tecnologia da informação eram utilizados apenas para armazenar dados, né, lá no começo, quando a gente começou a utilizar, a gente utilizava os dispositivos apenas para armazenar. Atualmente existe toda uma inteligência de negócio que permite que esses dados sejam manipulados, comparados, ordenados, interpretados, a fim de transformá-lo em conhecimentos relevantes, informações relevantes para as empresas e assim facilitar as decisões dos gestores. O dado é a matéria-prima, certo? Qual é a matéria-prima? O dado. Eu preciso de dado, certo? Para quê? Para compreender a informação, que, por sua vez, é a matéria-prima do principal, gente, do foco de tudo. O foco, conhecimento, certo? Por que é que tudo isso existe? Para produzir conhecimento. E só. Certo? Se processa dados, né, para se chegar a informações, mas para chegar no conhecimento, ok? Então, todo o caminho vai levar esse foco, ao foco do conhecimento. Ó, organizações que possuem conhecimentos do negócio e do mercado conseguem realizar ações para manter a empresa sempre competitiva, né? Empresas que estão à beira da falência, elas saem do rol, né, do rol competitivo. Eles não são mais concorrentes para as outras empresas. Eles não representam mais uma concorrência, uma competitividade, certo? Então, observe, a gente vai observar uma pirâmide. Conseguem ver bem essa pirâmide? Sim. Sim. Observe que a gente tem no topo dessa pirâmide o conhecimento. E na base dessa pirâmide, os dados. Intermediando, a gente tem a informação, certo? É o que eu disse. Se a gente acessa o Google, a gente encontra dados, a gente colhe dados, a gente processa esses dados, transformando em informação. E a gente produz conhecimento, certo? Porque a gente tem uma geração rasa hoje. Porque a gente vê os meninos saindo das faculdades e eles não conseguem produzir sem que eles tenham um manual, né? Porque é tão difícil hoje a gente levar um idoso, uma criança, ou até a gente ir ao médico e o médico não pegar o livro e tá lá calculando isso e aquilo para poder receitar uma dipirona. Por quê? Porque a gente tem uma geração, gente, de informação. Uma geração que não atinge o patamar do conhecimento. Por quê? Porque não lida bem com a tecnologia da informação. Tem a tecnologia da informação como princípio e fim, certo? Mas a tecnologia da informação, ela é intermediária, ela é para ajudar a chegar ao conhecimento. O conhecimento é o maior bem da humanidade, né? Então, a gente tem aqui, na base dos dados, né, o que é que a gente vê em relação aos dados, ó, facilmente estruturados, facilmente obtidos por máquina, frequentemente qualificados e facilmente transferíveis. A informação, a gente já vê que a informação ela já é mais elaborada, dados dotados de relevância e propósito, requer unidade de análise, exige consenso em relação ao significado e exige necessariamente a mediação humana. Exige necessariamente essa mediação, a gente pegar os dados, né, e transformar em informação.
Até a gente chegar ao conhecimento, vejam o patamar do conhecimento: difícil estruturação, difícil captura por máquina, frequentemente tácito e difícil transferência, certo? Então, assim, a gente hoje tem professores que trabalham só com a informação. A gente tem professores que param, que ficam estagnados na informação. Isso é muito sério, porque a gente já tem um aliado para isso, que são os dispositivos. Todos eles, os computadores, os notebooks, os celulares, que tem dentro deles a informática. Então, os nossos meninos, eles já estão numa defasagem para chegar ao topo da pirâmide pelo próprio processo. Se a gente, no ato da nossa contratação, a gente não conseguir enxergar além um pouquinho, e olha que a gente corre risco, porque é quase ter bola de cristal saber se o professor ele consegue ser um mediador para que esse aluno transforme dados em informações, e essas informações sejam pressupostos para a construção do conhecimento, que é o foco, princípio e fim. A gente vai ter um professor que estimula a produção de informações. E a informação, ela é rasa, né? Ela é rasa, ó. Dados dotados de relevância de propósito, requer unidade de análise, é simples, tá vendo? Ó, exige consciência em relação ao significado, exige necessariamente uma mediação humana, né? Então, exige uma mediação humana. E se o nosso professor, olha que risco a gente tem de estar contribuindo dentro da nossa gestão, se a gente não consegue entender a gestão, né? A gestão numa perspectiva da tecnologia da informação, no que ela essencialmente é, certo? Em nenhum momento os grandes produtores, drives e de tudo mais, colocaram a humanidade que a informação, ela está sobre o conhecimento, certo? A gente precisa dos dados, a gente precisa intermediar, né, para produzir informações, mas a gente precisa atingir o patamar do pico da pirâmide, que é o conhecimento, certo? Então, se eu não entendo que a tecnologia da informação, ela tem que estar ao meu favor, que a minha gestão, ela tem que extrapolar o ponto de produzir conhecimento, independente da minha instituição ser educacional ou não, mas no nosso caso hoje, principalmente, né? Então, é claro que a gente tem bastante. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem um pouquinho sobre dados, que a gente já discutiu um pouco, certo? Não, eu acho irrelevante a leitura dele, eu trouxe, porque se eu observasse que precisava, a gente podia estar lendo. Mas esse material, um pouquinho mais aprofundado, ele está lá, eu fiz essa produção para vocês, está lá na plataforma, certo? Então, uma forma interessante de compreender esses três conceitos é compará-los à construção de uma casa, onde os dados seriam os tijolos, as informações seriam as paredes, e o conhecimento seria a própria casa. Imaginem aí, que analogia. Então, aquilo que os meninos fazem muito, eles brincam muito com os dados, gente. É ou não é? Tem menino que não passa nem para o segundo patamar. Menino que eu estou dizendo são os nossos alunos mesmo, que estão indo para o ensino médio, que estão saindo do ensino médio, entrando na faculdade, saindo e colocando pessoas como cobaias em suas mãos, em qualquer área do conhecimento, eu estou dizendo isso, certo? Então, imagine, eles ficam muito nos dados, e aí, no máximo, conseguem produzir informações através daquelas informações todas de carta marcada que aparecem ali na primeira pesquisa que eles fazem, né? Então, assim, tudo que tá ali, saber selecionar, né? Consegue produzir muito conhecimento, mas tem que ser o foco da produção do conhecimento. Então, imagine, né? As informações como paredes, o conhecimento da casa, nos dá assim, um entendimento da importância de se chegar
ao topo da pirâmide. E aí, aqui agora a gente vai, né? Para concluirmos, vamos fazer uma breve reflexão. Preparados para esta reflexão? O uso da tecnologia da informação ao longo do tempo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Conseguem ver direitinho? Melhorou. Conseguem ver direitinho essa imagem? Está melhor agora. Mais ou menos. Você aumentou. Muito. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho. Deixa eu tomar ele. Aí. Tá melhor? Melhor, gente? Sim, para mim tá ótimo. Pronto, então vamos lá. Então a gente tem aqui, olha, em 1960 nenhum de nós já tínhamos nascido, né? Mas nos anos 70 eu nasci. Então, de 1960 a 1970, vejam como era entendida a tecnologia da informação. Tudo era com base no processamento de dados. Toda a função da tecnologia da informação, ela era voltada para o processamento de dados. Então, homem e máquina se comunicavam através do papel. Profissionais caros e inexperientes, sistemas isolados, processamento em lote, dados processados por sequência. Nos anos de 1970 a 1980, sistemas de informações. Foi aí que nasceu, o grande marco da tecnologia da informação, gente, sistemas de informações. Discos magnéticos substituem papel. Profissionais caros e inexperientes ainda continuam no espaço. Sistemas de bancos de dados, teleprocessamento, informações processadas em um servidor central, certo? Em 1980, a geração de muitos de vocês, né? Muitos de vocês nasceram nessa década, de 1980 a 1990. É isso? Ok, gente? No último ano. Eu nasci um pouquinho depois. Você nasceu no ano 2000 para cá, Lu? 96. 1990. Então, na década de 90, né? É. Então, na década de 90, informações estratégicas, disseminação de novas tecnologias da informação, surgimento do computador pessoal, porque antes só existia aquele computador enorme, aquela máquina gigantesca só para empresas. Melhoria na comunicação de dados, eu coloquei no material de vocês, tem um exemplo desse computador bem grandão. Processamento distribuído, informações processadas por vários computadores e servidores, né? E dos anos 90 para os dias atuais, a gente tem a tecnologia da informação, que é o que a gente trata hoje. Era da globalização, bateu o dedo aqui, lá no Japão já se sabe, né? Mundo sem fronteiras, consagração da internet, rede mundial de computadores. Então, na quarta fase, a tecnologia da informação se consolida, né? E nós não podemos ficar aquém. Precisamos nos inteirar disso aqui, principalmente porque as gerações vindouras, elas já estão nascendo dentro dessa tecnologia, da tecnologia da informação, né? E aí é como a gente refletiu em relação às bibliotecas, né? Qual o uso funcional? Quando a gente pensa em uma gestão de sucesso, ela é, antes de tudo, uma gestão que prioriza a função, a funcionalidade das coisas. Então, o seu planejamento, ele não é um planejamento estático, ele é um planejamento estratégico, certo? Que perpassa pela análise, que perpassa pelo pensamento, que estimula os insights e que nos coloca tete a tete com a tecnologia da informação, para que a gente não use como pessoas alheias, certo? Que a gente não use como se isso aqui fosse quem dominasse. Está ao nosso dispor. Somos nós que precisamos dominar, ok?
Então, vamos aqui. Estão cansados? Estão cansados? Abram os fones e me digam que estão cansados. Estão cansados? Não, prof. Estamos todos cansados, né? Afinal, já vai dar 9 horas. E aí, assim, cansado, Pro, desejo Pro. amanhã. ô Pro. Você perguntou se está cansado, né? Oi? Oi, oi, oi. Você Oi. perguntou se está cansado, né? Estão cansados? Lembra de João? Aham. João, Cansado, né? Então, vamos lá. Desejo para vocês mas está valendo a pena. amanhã. E... que foi que deu nesse áudiozinho? Só um minutinho, viu, gente? Amanhã será um dia da mais louca alegria. Se fosse imaginar amanhã redobrada pra cima e não cessa de ficar amanhã, mas nenhum mistério acima dos olhos, o astro nem vai brilhar amanhã, a luminosidade alheia a qualquer novidade, a viverá, a viverá. Obrigada pela sua participação. Até a nossa próxima roda de conversa, que vai ser segunda-feira. Então, amanhã será um lindo dia. Amanhã é sábado, né? Vamos descansar um pouquinho, renovar as nossas esperanças, né? Acreditar que tudo vale a pena, né? E que a gente precisa encontrar os melhores caminhos para fazer valer mais a pena ainda, tá bom? Então, até segunda-feira, às 19, na nossa última roda, tá bom? Um beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Tá. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Bom final de Que semana pra ótimo todos. essa alegria de microfone, amei. Eu gosto de ficar olhando aqui essa imagem de ensino. Essa imagem que tem atrás dela, e esse mar maravilhoso. Desde onde que eu viajo nessa imagem?